O texto Conselhos de uma Mãe, de Hernandes Dias Lopes, é uma homenagem à sabedoria e ao amor das mães, que são capazes de orientar e proteger os seus filhos com as suas palavras. O autor relembra alguns dos conselhos que recebeu de sua mãe ao longo da vida e que lhe foram úteis em diversas situações. É de se reconhecer que nem sempre dá-se ouvidos e obedece-se os conselhos maternos, mas todos uma hora aprendem com os seus erros e se arrependem de não ter seguido as suas orientações. Antes de continuar, peço que você não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hernandes enumera conselhos de sua mãe, que considera valiosos e atemporais, que darão uma vida mais saudável, segura e piedosa ao seu filho. O autor explica o significado e a importância de cada um desses conselhos, mostrando como eles se aplicam à vida prática e como eles refletem os valores cristãos. Ele também cita alguns versículos bíblicos que corroboram os conselhos de sua mãe. Está escrito em Provérbios 22, verso 6, que diz: "Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele." Isso mostra que os conselhos de uma mãe são úteis para toda a vida. O autor conclui o texto reconhecendo que os conselhos de uma mãe são fundamentais para a formação e para o sucesso. Ele também incentiva os leitores a valorizarem as suas mães e a ouvirem os seus conselhos, pois eles são frutos de uma experiência e de um amor incomparáveis. Conselhos de uma Mãe. Texto de Hernandes Dias Lopes. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Provérbios 31. As mães são mestras do bem, as palavras da sabedoria e a instrução da bondade estão em seus lábios. Abraham Lincoln, o estadista americano, afirmou: "As mãos que embalam o berço governam o mundo. As mães forjam o caráter daqueles que vão ascender ao poder e governar." O rei Lemuel não apenas recebe instruções de sua mãe, como está escrito em Provérbios 31, de 1 a 9, mas do topo do mundo, proclama esses conselhos para que todos aprendam. Quais foram esses conselhos? Em primeiro lugar, cuidado com relacionamentos ilícitos. O poder, a riqueza e o prestígio de um rei atraem muitos relacionamentos ambiciosos e muitos reis perdem sua honra e abalam o seu reino por se entregarem a essas aventuras. Exemplo disso foi o rei Salomão. Ele se envolveu com muitas mulheres, corrompeu o seu coração, levantou altares pagãos para agradar essas mulheres e afastou-se do caminho da sabedoria. O jovem rei Lemuel não deveria dar às mulheres a sua força, nem os seus caminhos a essas aventureiras sedutoras. Em segundo lugar, cuidado com a embriaguez, pois um rei bêbado é uma tragédia. Os reis precisam estar sóbrios a todo tempo, pois constantemente estão tomando decisões importantes e a ausência de sobriedade provocada pela embriaguez tira desses governantes o discernimento necessário para agirem com sabedoria e misericórdia. Um governante alcoolizado esquece-se da lei e perverte o direito dos aflitos. Em vez de defender o inocente, privilegia o culpado. Em vez de governar com probidade, promove a corrupção. Governança e embriaguez não andam de mãos dadas. O trono regado de vinho torna-se uma ameaça para o povo e um pesadelo para a nação. Em terceiro lugar, alivia a dor do aflito. O texto não incentiva a distribuição de bebida forte para quem perece e para quem é amargurados de espírito. A bebida forte e o vinho eram usados como anestésicos que os infelizes tomavam, que eram condenados ou pacientes com dores atrozes. Nesse caso, o vinho e a bebida forte eram usados como remédio, para aplacar a dor e para atenuar o sofrimento das pessoas amarguradas. Não há, portanto, aqui, nenhuma contradição com os versos precedentes, onde o vinho é impróprio para reis que devem ter a mente lúcida para governar. Os amargurados de espírito devem ter alívio de seu sofrimento e esquecimento de seus dramas pessoais. Longe deste texto estar incentivando a embriaguez, está encorajando a prática da misericórdia àqueles que estão padecendo sofrimento atroz. Em quarto lugar, seja a voz do mudo e o defensor dos desamparados. O governante precisa ser ativo na defesa dos desamparados. Precisa ser a voz do mudo, os olhos do cego e as pernas do aleijado. O rei precisa ser o advogado do pobre, o defensor dos órfãos e o protetor dos desassistidos. Estes precisam encontrar no governante um porto seguro, um lugar de abrigo e refúgio. Aqueles que governam devem fazer isso, não como uma política populista, para dar esmolas ao povo e se perpetuarem no poder. O rei não é dono do povo,
mas servidor dele. O rei é ministro de Deus para servir ao povo em vez de servir-se do povo. Em quinto lugar, defenda a causa do pobre. Os reis não podem ser covardes na hora de tomar decisões em favor dos pobres e necessitados. Cabe-lhes a defesa da verdade e a prática da justiça. A omissão é um crime covarde quando os pobres e necessitados estão sendo oprimidos nos tribunais. O silêncio dos governantes pode custar a vida de inocentes e estrangular a esperança deles. O rei precisa abrir a boca e não se calar nessas horas. Precisa julgar retamente, sem favorecer apaniguados e sem torcer a lei em favor dos poderosos. O trono do rei precisa ser um reduto de justiça e não de conchavos. O rei que rouba ou deixar roubar em seu governo destrói sua reputação e cava uma sepultura para seu governo. Por isso, os reis precisam ser puros, sóbrios, misericordiosos e íntegros. Eis os conselhos de uma mãe. Obrigado por ouvir esta poderosa mensagem do Reverendo Hernandes Dias Lopes até o final. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quer que essa mensagem transforme muitas vidas? Não deixe de compartilhar. Até breve. Que Deus te abençoe.